Louvado seja Deus, começando mais um dia na presença do Senhor e sendo edificados pela palavra dele. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família no dia de hoje. Eu quero ler com você o texto de João capítulo 5, que diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque quer dizer Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus porque nós temos um Deus de milagres, um Deus misericordioso, um Deus que opera sinais e maravilhas. Glória a Deus por isso. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre este homem, né? A palavra vai dizer que ele estava ali naquele tanque. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Ali, né, as pessoas iam para buscar a cura. Quantos enfermos estavam naquele lugar esperando, né, a cura? Esperando a água se mover para que eles pudessem entrar e receber a cura. E a palavra vai dizer que esse homem estava há 38 anos enfermo. 38 anos ele estava ali paralisado, né? 38 anos sem uma solução. Há 38 anos vivendo uma realidade ruim, né? Vivendo um contexto de vida que não era bom, né? Era de tristeza, era sem solução para o seu problema. Talvez ele pudesse até mesmo ter se acomodado àquele problema. Mas a palavra vai dizer que mesmo assim ele insistia, ele estava ali em busca de uma cura. Aquele homem havia 38 anos que ele estava ali esperando um milagre acontecer com ele. E trazendo para a nossa vida no dia de hoje, quantas coisas nós temos esperado. Talvez há muitos anos você tenha esperado conversão de um ente querido, há muitos anos você tenha esperado libertação de alguém, você tenha orado e colocado diante do Senhor tantas coisas, né? E talvez há muitos anos você tenha sofrido com alguma coisa. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou sinais e maravilhas naquele lugar, é o mesmo que opera no dia de hoje. O mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ontem e hoje será eternamente. Ele opera com milagres, no sobrenatural. A palavra vai dizer que aquele homem estava ali. E aí Jesus, ao vê-lo, Jesus sabia o tempo que aquele homem estava ali enfermo. Jesus sabia a quantidade de tempo que aquele homem vinha sofrendo daquela enfermidade. A palavra vai dizer e vai nos garantir que Jesus, ao olhar para ele, Jesus sabia. E eu quero te dizer que Jesus, ele olha para você no dia de hoje. Talvez até mesmo você já tenha se esquecido daquilo que você clamou ao Senhor há muito tempo atrás. Mas Jesus, ele sabe de tudo que você precisa. E Jesus, automaticamente naquele dia, quando ele olha para aquele homem, ele sabe, olha, há 38 anos esse homem está enfermo e ele precisa de cura. Então eu quero te dizer, no dia de hoje, que o Senhor, ele olha para você. E ele olha com um olhar de misericórdia, um olhar de amor, né? Aquele dia foi o dia do encontro daquele homem com a cura. Uma cura que não ia vir do tanque. Talvez poderia ser, talvez ele pudesse conseguir descer ao tanque, mas a palavra diz que há 38 anos ele estava naquela situação e não tinha conseguido. Mas naquele dia algo sobrenatural estava para acontecer na vida daquele homem. Haveria ali uma mudança de vida, uma mudança de posição. E eu quero te dizer, talvez você tenha esperado. Talvez você tenha esperado, assim como aquele homem, né? Não perdeu a esperança e não perdeu a fé, né? Porque ele tinha fé que ele ia ser curado. Ele tinha a esperança de que ele poderia ser curado naquele lugar. Então eu quero te dizer, talvez você esteja como aquele homem, não perdeu a esperança nem a fé. E aí você tem esperado o milagre vir de tantos outros lugares, né? Como aquele homem esperava o milagre vir das águas. Talvez você tenha esperado a ajuda das pessoas, como aquele homem esperava ali a ajuda das pessoas, né? Não tem ninguém que me coloque no tanque.
Quando as águas são agitadas, quando eu penso em descer, quando eu quero descer, não tem ninguém que me coloque porque outro vai na frente, né? Talvez você esteja assim, né? Esperando que alguém venha com uma solução, alguém te ajude de alguma forma. E eu quero te dizer que o seu milagre está nas mãos do Senhor. A gente conta tantas coisas para as pessoas esperando a ajuda delas. E eu quero te dizer, conte para o Senhor. Sabe, busque o seu milagre no Senhor. Corra atrás de Jesus para alcançar o milagre. Sabe, diga a Ele. A palavra vai dizer que Jesus se dirige àquele homem. Jesus diz para ele, olha, você quer ficar curado? Jesus diz para ele, você quer ficar curado? Talvez você pense assim, nossa, que pergunta, né? Aquele homem estava ali esperando. É lógico que ele queria ficar curado. Mas muitas vezes o Senhor vai precisar ouvir da nossa boca aquilo que nós queremos que Ele faça. Talvez você até hoje não disse ao Senhor aquilo que você precisa, né? E a palavra vai dizer que nós não recebemos porque talvez nós não sabemos pedir, nós não pedimos. Então eu quero te dizer no dia de hoje, diga ao Senhor Jesus o que você precisa. Diga a Ele o milagre que você precisa. Jesus pergunta para aquele homem, você quer ficar curado? Eu imagino aquele homem, eu diria assim, nossa, eu quero sim, lógico que eu quero, eu tô aqui porque eu quero ser curado, porque a gente, ser humano, é meio afobado em muitas coisas. Mas aquele homem, ele apresenta ao Senhor Jesus problemas. Ele poderia dizer, eu quero ficar curado sim. Não, mas ele começa a falar, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Então ele começa a apresentar a Jesus as dificuldades dele. E quantas vezes eu e você não somos assim? Jesus está ali nos mostrando uma saída, nos mostrando, né, aquilo que Ele quer operar na nossa vida, e a gente começa a colocar dificuldades. Os problemas em que o próprio Jesus está ali para solucionar todas as coisas. Talvez nós somos assim, muitas vezes, né? Jesus está ali operando na nossa vida, está nos dando direção de tantas coisas, e nós começamos a mostrar a Jesus as dificuldades, né? Nós temos costume de dizer, não diga a Jesus o tamanho do seu problema, mas diga o seu problema o tamanho de Jesus. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário, nós começamos a dizer, Jesus, está difícil aqui, assim eu não consigo, Jesus, ninguém me ajuda, Jesus, não tem condição, eu não vejo solução nisso. Mas eu quero te dizer, Jesus hoje Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa, e Ele sabe que Ele pode operar com sinais e maravilhas. Então tenha fé e creia. Quando Jesus te perguntar o que você precisa, seja direto, não coloque problemas, não coloque impedimentos, porque o nosso Deus, Ele opera, e não há impedimentos que impeça Ele de agir na nossa vida. E aquele homem, ele começa a dizer, olha, não tem ninguém que me coloque. Antes de eu ir, já tem outro que desce à minha frente. Ele começa a apresentar ali as dificuldades para Jesus, mas Jesus diz para ele, né? A palavra vai dizer que Jesus, numa palavra de ordem, diz para ele assim, olha, levante-se, pega a sua cama e anda, né? Talvez Jesus, naquele momento, na figura de autoridade, né? Aquele homem deve ter olhado para Jesus assim com um olhar, nossa, sabe, ninguém nunca falou assim comigo. Mas o nosso Deus, Ele precisa muitas vezes nos falar assim com autoridade. Quando nós começamos a apresentar os nossos problemas, Ele fala assim, olha, para por aí, eu opero sinais e maravilhas, age dessa forma, faz dessa forma, eu te dou essa direção. É assim que muitas vezes o Senhor nos faz. Ele ministra sobre a nossa vida uma palavra de autoridade, né? Ele nos faz levantar, Ele nos faz mudar a nossa posição, mudar o nosso estado. O nosso Deus, Ele faz assim conosco. E eu quero te dizer neste dia e te encorajar a contar os seus problemas para o Senhor, a dizer a Ele aquilo que você precisa. Não apresente a Ele problemas, né? Impedimentos, porque para Deus nada é impossível. Então não apresente a Ele impedimentos. Diga a Ele, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar e eu creio que o Senhor fará. Então diga a Ele nesse dia aquilo que você precisa. Quando o Senhor Jesus, né, te olhar com um olhar de amor e misericórdia, diga a Ele aquilo que você precisa e Ele vai agir. Ele vai te direcionar uma palavra de autoridade, uma palavra que mudará a sua vida e mudará a sua história, mudará as circunstâncias, mudará aquilo que você vai apresentar diante dele, né? A gente vê que pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são restauradas através da palavra de autoridade, que é a palavra do nosso Deus. Então, nesse dia, em nome de Jesus, que se revista de ousadia no Senhor e diga a Ele,
Diga a Ele aquilo que você precisa. Diga a Ele. Fala, Senhor, eu preciso da cura. Seja ela física e espiritual. Senhor, eu preciso da libertação. Eu preciso que as cadeias caiam ao chão. Eu preciso, Senhor, que haja libertação de vícios. Eu preciso que haja salvação na minha casa. Eu preciso que haja paz. E uma paz que excede todo entendimento. Que essa é a paz de Cristo. Diga a Ele no dia de hoje. E você verá que Jesus operará com sinais e maravilhas sobre a sua vida. Você verá mudanças. Você verá o sobrenatural de Deus. Assim como aquele homem viu, né? A palavra vai dizer, né, que aquele homem ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi curado. A palavra vai dizer, o homem, ele saiu e ali, né, as pessoas começaram a perguntar e ele disse, olha, o homem disse que era para me pegar minha cama e andar, né, e ele fez isso, né, sobre a ordem de Jesus ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do mestre, então obedeça hoje à voz do mestre. Obedeça aquilo que Jesus te mandar fazer, sabe? Obedeça e receba o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que você hoje seja ousado e obediente naquilo que o Senhor te mandar, em nome de Jesus Cristo.